demais. Boa noite a todos. Que o Senhor, aquele que começou a boa obra, continue aperfeiçoando na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui, queridos, mais uma noite, com saudade demais do nosso povo, daqui de Curitiba, da nossa igreja. E esses dias, estava fazendo um GF virtual, e foi até o Odamir Júnior que falou, uma das maiores tristezas é olhar para o lado e não ver a igreja. Então nós estamos com saudades, queridos, mas é um tempo necessário, é um tempo preciso. Nós vamos ver isso essa noite na palavra. Estamos com saudade também, damos boas-vindas a todos os irmãos em diversas partes do país. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, da região nordeste do Brasil. Meu pai falou, dá um alô pro pessoal lá, nordeste. Que o Senhor fale contigo, no nome de Jesus, onde você estiver, que a tua vida e a tua família sejam poderosamente abençoadas pelo poder da palavra de Deus, e que a voz que você ouça seja a voz do Senhor, teu Deus, nessa noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos e fazermos uma breve oração. Senhor, diante de Ti nós colocamos a nossa vida. Meu Deus, o homem não tem nada se o Senhor não conceder, se do alto não vier, Pai. Eu reconheço isso, a minha vida é pautada nisso. Se o Senhor não falar, as minhas palavras serão vazias, serão sem vida, mas se o Senhor falar, a Tua palavra virá atingir corações e trará vida, trará arrependimento, trará libertação, trará alegria, trará paz. Senhor, fique à vontade, para onde essa live, aonde essa mensagem, na verdade, chegar, no dia em que ela chegar, ela toque corações, ela quebrante pessoas, ela quebrante corações, ela quebre algemas e venha trazer essa vida poderosa de Deus em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por mais uma noite, mais uma oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, onde você estiver aí na sua casa, em Provérbios 22, 28. E nós vamos ministrar hoje sobre o tema Restaurando as Bases. Provérbios 22, 28. Alguns textos. Você que tem um bom costume de anotar, anota aí que eu vou falar rapidão, vou ler rapidão, para a gente ganhar bastante tempo aqui. Só que vamos começar com esse texto base aí. Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os limites antigos que fixaram teus pais. Não remova os limites antigos. E ontem, quando iniciou o pastor Pedro Paulo a pregar a mensagem dele lá, ele falou sobre limites também, né? Mas eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Me deu essa mensagem há cerca de uma semana atrás, e eu terminei ela no sábado, domingo, falando para que nós venhamos a restaurar algumas bases. E nós vamos enxergar nessa noite, queridos, alguns limites que nós estamos rompendo, que nós estamos quebrando de forma errada. Porque aqui nesse versículo diz que é para não remover os limites antigos. Então tem alguns limites que não podem ser removidos, a gente está removendo, mas nós vamos ver isso diante da palavra de Deus e diante do que está acontecendo com a humanidade. Nesses dias de pandemia, foi-nos dadas algumas orientações pela Organização Mundial de Saúde. Não foi um órgão qualquer, queridos. Não foi uma secretaria. Não foi uma cidade que impôs algumas atitudes, alguns limites para serem respeitados. Foi o órgão máximo da saúde mundial. E alguns desses conhecidos limites que nós precisamos e fizemos o bom uso durante principalmente os primeiros dias da pandemia, foi o uso constante de álcool gel nas mãos, né? Foi o lavar as mãos com mais frequência, foi o não nos tocarmos
E, na verdade, se não nos tocarmos, isso está me deixando louco, porque eu não consigo abraçar, não posso abraçar, está me deixando doido. Esse aí, mas é um limite, foi um limite traçado. É um limite que está me deixando louco, mas eu preciso respeitá-lo. Ficarmos mais dentro de casa, aí eu fiquei pensando, e aqueles homens abençoados, né, que tem o vício no jogo de futebol? Isso aí não acontece aqui em Curitiba, não, só em outro estado do Brasil aí, tá, gente? E aí, tem que ficar em casa agora, não pode jogar futebol, porque não pode ter contato, não pode ir para lugar onde tem acúmulo de pessoas. Esses limites foram estabelecidos pela OMS. São limites, queridos. Se a gente remover esses limites, alguma coisa pode acontecer. Por quê? Nos primeiros dias da pandemia, ou melhor, vou falar, no primeiro mês, nós não removemos limites. Nós lavamos as nossas mãos com mais frequência, nós usamos a máscara e não tiramos para ir a lugar algum. Nós ficamos mais dentro de casa. Nós usamos mais o álcool gel nas mãos. Por que nós fizemos isso? Porque nós não negligenciamos o caos financeiro que veio sobre a terra. Porque nós não negligenciamos, ao enxergarmos comércio, seja pequeno ou grande, indústria das mais diversos setores, quebrando. Porque nós não negligenciamos a multidão de desempregados que se tornou no mundo todo. Porque nós vimos pessoas aflitas, preocupadas, sem saber o que fazer da vida. Porque nós vimos pessoas com síndrome do pânico, com depressão e o suicídio aumentando. Sem falar no número de mortos no mundo todo, queridos. E o pior de tudo, acho que pior, posso falar assim, pessoas próximas a nós morrendo. Queridos, não por falta de cuidado, mas eu quase perdi o meu irmão por causa do coronavírus. Meu irmão é 5 anos mais novo que eu, e algumas pessoas falam que só os idosos morrem. Por um milagre, meu irmão não morreu. E ele sabe muito bem disso. A mãe do meu melhor amigo faleceu, foi para a glória. Pessoas próximas a nós, pessoas conhecidas. Então nós não removemos o limite no primeiro mês da pandemia, porque nós vimos todas essas coisas. Só que agora, queridos, nós estamos removendo alguns limites. A gente não vê mais as pessoas de máscara na rua como víamos. Dentro da nossa casa, a gente está lavando as mãos como estávamos no passado, há um mês atrás, usando álcool gel como estávamos. Estamos removendo limites. Passamos a acreditar que a pandemia está acabando e agora não vai me pegar, o Covid não vai me pegar, agora eu posso sair. Parece que não acreditamos mais. Parece que não nos precavemos mais. Parece que não vai acontecer mais. Com isso tudo, nós estamos quebrando bases, quebrando limites. E a Bíblia diz aqui, não remova limites antigos. Alguns limites não podem ser removidos da nossa vida, queridos. Agora eu quero trazer para o âmbito espiritual. A igreja que eu digo no mundo todo, de 30 anos para cá, eu não tenho todo esse tempo de conversão, mas isso é histórico. De 30 anos para cá, muita coisa mudou. Muitos limites foram removidos. Estamos, queridos, quebrando as bases do Evangelho. Estamos quebrando os limites que os antigos
que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, fala doutrina dos apóstolos, que os antigos apóstolos estabeleceram em conjunto com o Espírito Santo. Para algumas pessoas, um simples exemplo, e talvez seja um ensinamento: comer carne pingando sangue é pecado, comer sangue é pecado, queridos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É um limite, é um limite. Eu só estou dando um exemplo de um limite que está sendo quebrado. Então, como o título da mensagem é Restaurando Bases, nós vamos ver as que precisamos restaurar. E eu tenho certeza, eu tenho visto Deus restaurando essas bases. Mas a gente não pode fazer, queridos, como estamos fazendo no final da pandemia. Remover esses limites, remover as bases. Eu conversei com uma pessoa, eu falei, o ser humano é assim. Quando está correndo risco, ele se protege, ele toma medidas precautivas. Mas depois que passa o perigo... Só que estou falando de ser humano de uma forma geral, mas quando traz isso para a igreja, para o corpo de Cristo, nós precisamos restaurar bases e não removê-las nunca mais, para que quando saiamos da pandemia, aí sim se cumpra o que nós temos proclamado, que vamos ser mais fortes. Aí sim nós vamos ser mais fortes, queridos, se a gente permanecer não quebrando os limites que Deus está restaurando na igreja nesses dias. 3 bases removidas e que Deus está restaurando na época da pandemia. Primeira base: não ignoreis os ardis de Satanás. Vou mudar a frase para você entender essa primeira base aí. O diabo continua sendo o arqui-inimigo de Deus e da igreja. Essa parece que foi uma base removida. Nós temos medo de falar diabo enquanto a palavra diabo significa tentador, enquanto a palavra Satanás significa acusador. Nós temos medo de falar isso para as pessoas. Isso é uma coisa tão importante, queridos, de saber isso, que as pessoas têm sido enganadas a ponto de pregar o evangelho que o diabo foi destruído na cruz. Eu não quero ser profeta nessa noite do caos, eu não quero exaltar o diabo não, mas eu preciso falar. Tem um livro, um dos livros mais lidos do mundo, chama-se A Arte da Guerra. E o autor diz que para você conseguir uma vitória numa batalha, você tem que conhecer o teu inimigo. De 30 anos para cá, nós temos esquecido quem é o nosso inimigo, queridos. Jesus, agora eu vou te mostrar na Bíblia, Jesus falou sobre ele. João 10:10, a primeira parte, Jesus está fazendo uma alusão direta ao diabo, quando ele fala assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Em Mateus 4, na tentação de Jesus, do 1 ao 11, olha quantas vezes fala na palavra diabo, Satanás e tentador. No versículo 1 e 2, diz que o diabo se apresentou. No versículo 5, diz que ele levou Jesus a um alto monte. O diabo, está escrito lá, o diabo levou Jesus a um alto monte. No versículo 8, diz, no versículo 5, é um alto monte para ver a cidade, para ver Jerusalém. No versículo 8 fala que o diabo de novo levou Jesus a um alto monte. Foi onde que ele falou, pula daí. Você pode acompanhar na tua Bíblia, está escrita a palavra diabo. No versículo 10, Jesus fala assim, ó, retira-te, Satanás. No versículo 11, diz, então o diabo o deixou. Aí você vem com essa frase, Jesus destruiu o diabo na cruz. Paulo diz em Efésios 6, do 10 ao 18, que há uma guerra espiritual contra principados, potestades, demônios, queridos. Anote aí, valendo na sua casa. 2 Coríntios
10 a 11, 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11, no versículo 11 ele fala assim, 10 ele fala, nós precisamos perdoar para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ignorar os ardis, a estratégia, a sagacidade de Satanás, já é o início de uma derrota, queridos. 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala que o Satanás lhe pôs um espinho na carne. Aliás, perdão, que Deus lhe pôs um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Então, Jesus fala sobre, antes da cruz, fala sobre o diabo. Paulo fala sobre o diabo depois da cruz. E Tiago fala, achegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A base que Deus quer restaurar, queridos, na igreja, é que ele precisa ser resistido, irmãos. Ele não pode ser esquecido, queridos. Ele precisa ser resistido, aí ele vai fugir de nós. Quando um casal missionário chegou em uma cidade, uma pessoa influente daquela cidade falou para eles assim, aqui o diabo não atua. Eles ficaram com a pulga atrás da orelha, o diabo não atua, poxa. Que história é essa? Passados alguns meses, o número de suicídios naquele lugar era um dos maiores de uma região, de vários estados ali, de várias cidades. E a pessoa fala que o diabo não está ali. Ele precisa ser resistido, irmãos. Ele é real. Mas se eu e você resistirmos, ele vai fugir. Ele vai fugir no nome de Jesus. A base que Deus quer restaurar nesses dias da pandemia é essa, a primeira base. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Mas se a gente resistir no nome de Jesus, na palavra de Deus, ele vai sair, ele vai fugir. Só que ele não pode ser ignorado, irmãos. Ele não pode ser ignorado. Segunda base. Segunda base é a base da confiança. E graças a Deus nós tivemos aqui quarta-feira o diácono Saulo falando sobre confiança em Deus. Domingo à noite o pastor Marco falando sobre confiança. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre confiança, porque essa é uma base que Deus já está restaurando. 3 ministrações, uma atrás da outra, falando sobre confiança em Deus. Então isso é sinal claro que Deus está restaurando esse pilar aí, essa base aí. Queridos, a verdade é que nós confiamos todos esses anos em Deus, porque nós tínhamos tudo. Porque nós estávamos abastados, estávamos satisfeitos. Mas a verdade também é que Deus nos chama a confiar nos momentos de dificuldade. Quando a gente está abastado, quando a gente está satisfeito, a gente não precisa, entre aspas, confiar em Deus. Agora a gente precisa confiar em Deus. Na dificuldade, no desemprego, na enfermidade, na assolação. Exemplos. Josué 1, 8 e 9. Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Não temas. Mas Deus falou com ele na hora do desafio, na hora da dificuldade. Salmo 23, 4. O salmista falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeria. Aonde, queridos? No vale da sombra da morte. Não é no vale da alegria. Provérbios 24, 10. Diz que se a minha e a tua força forem poucos no dia da adversidade, nenhuma força nós teremos. Agora é a hora de restaurar a segunda base, é agora. Agora é a hora de eu e você confiarmos no nosso Deus. Agora é a hora, queridos, a gente cantar confiando em nosso Deus. Agora é a hora, queridos. E essa base não pode ser derrubada, não pode ser destruída quando passar a pandemia. Para quê? Para que sejamos mais fortes no nome de Jesus.
A terceira base é a base da eternidade. As pessoas nas ruas estão sem máscaras. Retiraram as máscaras. Não estão se protegendo mais. O pior de tudo é a igreja ter removido esse limite, essa base da eternidade, queridos. De ansiar, de aspirar pelos céus, de ansiar pela eternidade, pelo lar eterno. Não falamos mais de eternidade, não aspiramos o céu como nossos pais, os antigos. Não remova os limites antigos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele aspirava a volta de Jesus em vida, na vida do apóstolo Paulo. Na vida dele, naquela época, ele já sonhava, já desejava, já falava que Jesus, ele fala assim nesses versículos aí: nós que ficarmos vivos, iremos depois dos que ressuscitarem, que são os mortos primeiro. Paulo fala assim: nós, a igreja, no meu dia, vamos ressurgir com Cristo, vamos ressuscitar com Cristo, vamos ser arrebatados. Nos dias de Paulo, ele já falava isso, ele ansiava isso, queridos irmãos, amados. Antes da pandemia, nós estávamos ocupados demais para pensar na eternidade, irmãos. Nós estávamos cansados demais para pensar na eternidade. Nós estávamos agitados demais, e agora Deus está restaurando essa base maravilhosa, queridos. Essa base, a nossa esperança viva, é nos encontrar com o Senhor e uns com os outros nos céus. Isso não pode passar quando a pandemia acabar, irmãos. Vamos ler um pouquinho a Bíblia aqui. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Deus está nos chamando, irmãos, a restaurar essa base. A gente desejar, a gente pensar nas coisas do alto. A gente aspirar, sentir o cheiro dos céus, irmãos. Filipenses 3, 20 e 21. Olha o que Paulo fala. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, irmãos. A nossa pátria é na eternidade, é nos céus, no terceiro céu, onde Cristo está sentado à direita do Pai. A nossa pátria é lá, e aqui Paulo fala que nós seremos transformados, nosso corpo será transformado para poder habitar naquele lugar de glória lá, para poder estar do lado de Jesus, o corpo glorioso, para poder aguentar a glória de Jesus, irmãos. O nosso corpo será transformado. Precisamos ansiar mais a eternidade e parar de pensar nas coisas que são na terra. Hebreus 11, versículos 13 ao 16. Está falando ali de Abraão, de Abel, de Enoque, dos heróis da fé lá do passado. Aí fala assim no versículo 13: todos estes morreram na fé,
não alcançaram as promessas. Viram-nas de longe e saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Queridos, os antigos, Abraão não tinha as promessas que nós temos, ele tinha promessas poderosíssimas sobre a vida dele, de Gênesis 12, mas ele não tinha o que nós temos com relação a promessas de Deus. E a Bíblia fala que ele viu as promessas de longe, aí está falando nesses versículos aí, e saudou, deu tchau, eu não posso alcançar essas promessas. Contudo, eu não posso alcançar essas promessas, mas eu sou peregrino nessa terra, porque eu estou buscando uma pátria superior. Irmãos, Abraão vivia buscando uma pátria superior. Deus, nesses dias, está restaurando essa base. A igreja precisa olhar para o alto, olhar, pensar nas coisas do alto e buscar uma pátria superior, que é a Nova Jerusalém. Anote aí, Lucas 21, 28. Jesus está falando sobre guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, perseguição, e fala assim, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, e haverá guerras e rumores de guerras, e isso, aquilo. Começa a falar um monte de coisa no contexto aí do versículo 28 de Lucas, capítulo 21. Aí no versículo 28 ele fala assim, observai. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, pois a vossa redenção está próxima. Irmãos, a nossa redenção está mais próxima do que nós imaginamos. Nós precisamos olhar para o alto, de lá vem o nosso socorro. A nossa pátria é nos céus, não é nessa terra. A nossa pátria é celestial, irmãos, estamos aqui de passagem. Vamos passar por essa terra e vamos alcançar a pátria celestial, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ver você lá, porque essa base está sendo restaurada na nossa vida nessa noite, para a glória de Deus. A eternidade já começou, amados. Olhe para o alto, pare de andar de cabeça baixa. Pare de andar preocupado. Pare de buscar as coisas terrenas com afinco. Pare de se aquietar. Pare de se aquietar, não. Se aquiete. Pare de viver ansioso. Pensai nas coisas que são do alto. Se foste ressuscitado com Cristo Jesus, buscar as coisas do alto. Vamos fixar o nosso pensamento nas coisas do alto, irmãos. Vamos restaurar essa base, deixar Deus restaurar a base da eternidade. Quando alguém vir ouvir falar de Jesus, quando alguém for até você para ouvir falar de Jesus, você vai falar do amor de Deus e vai falar da eternidade. Porque hoje em dia as pessoas falam até do amor de Deus, mas elas falam assim, você vai ter uma vida melhor aqui na terra. Nós precisamos focar a nossa vida, a nossa mensagem nos céus, irmãos. Nos céus você vai ter uma vida melhor aqui na terra, se Deus quiser você vai, mas eu tenho certeza, porque a Bíblia me garante que no céu vai ser melhor. No céu vai ser superiormente melhor, irmãos, e é para lá que nós vamos. O nosso destino é o céu, irmãos. Eu não sei se eu vou ser curado. Eu creio na cura, eu vou morrer confessando a cura. Eu, Wagner, vou morrer confessando, se qualquer doença que vier. Mas uma coisa eu sei, que eu vou para uma pátria superior. E lá não haverá doença, lá não haverá choro, lá não haverá dor, pranto, ranger de dente, não. Lá haverá alegria eterna.
Quero ler com você, para terminar, Apocalipse, capítulo 21. Para Deus concretizar o limite, a base da eternidade na tua vida. Vamos ler Apocalipse 21. Versículo 1 ao 7 e depois o 22, versículo 1 ao 6. Vamos aspirar nesses versículos a nossa eternidade, o nosso destino, queridos. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha aí o versículo 4 de Apocalipse 21, irmãos. Olha a promessa que Abraão olhava e falava: essa eu quero, essa eu vou atingir. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vamos para o capítulo 22, versículo 1 ao 6, para terminar. Então me mostrou o rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore não são para a cura das nações. Versículo 3, ali nunca mais haverá maldição, ali nunca mais haverá um vírus que atinja a humanidade. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, pois o próprio Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E Jesus, no versículo 7, diz: eis que cedo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Vamos guardar, irmãos, esse limite da eternidade. É hora de restaurar a base da eternidade. É hora de voltarmos a aspirar os céus, irmãos. É hora de voltar a aspirar a nossa morada eterna. É hora de anunciar a gloriosa volta de Jesus, irmãos. É hora de falar e viver da nossa morada eterna. Aleluia. Feche teus olhos onde você está.